é muito importante que o líder ele já tenha a visão de que não vai ser só brasileiro, não vai ser só português. Vai ter várias culturas dentro da igreja. Na nossa igreja aqui, tem gente de Moçambique, tem gente do Brasil, tem português, claro, tem romenos. Aí tem várias culturas, tem gente de Guiné-Bissau, tem várias culturas. E cada cultura tem um jeito de pensar, tem um jeito de fazer as coisas. Então, eu tenho que levar em conta isso, que as pessoas são diferentes. Então, se eu quero que todo mundo imagine que o que acontece normalmente é que, e falando aqui da cultura brasileira, a pessoa que vem sem preparo e sem a visão da multiculturalidade, ele quer que todos se adequem à cultura brasileira. Então, ele faz um culto totalmente voltado à cultura brasileira, sem perceber. E como é que já se adequou à cultura americana. Isso mesmo, porque muita coisa que a gente faz no Brasil, basicamente, veio dos Estados Unidos. Mas, olha bem, o que é que o brasileiro faz? Sem perceber, muitas vezes. Ele vai fazer a igreja exatamente como faz no Brasil. Toda aquela liturgia da igreja brasileira, o jeito de falar da igreja brasileira, as gírias, as formas de fazer o culto, ele vai e vai plantar uma igreja aqui em Portugal. Então, o que vai acontecer normalmente? Quem for, imagine que ele está evangelizando um português. E o português encontra Jesus de verdade. Deus transformou ele. Agora ele vai para aquela igreja. Então, em vez de ele aprender o evangelho, ele vai ter que aprender uma outra cultura também. No próprio a visão país, da igreja. Que é o jeito da igreja de fazer culto, que é basicamente brasileira. Então, isso acontece, né, e você sabe, Rafael, aqui muito, que é por quê? Porque a pessoa não leva em conta essa questão. Eu estou em Portugal e a igreja em Portugal tem que estar adaptada à cultura portuguesa. Em 2017, eu fiz uma pesquisa sobre isso. E, basicamente, o que eu descobri é tipo assim, ontem, por exemplo, eu estava a comer comida chinesa. Me convidaram, fui lá, e tem umas comidas diferentes lá. Olha, mas não é a minha comida do dia a dia. Eu como isso, tipo assim, uma vez no ano, 2 vezes, sei lá. Mas não é a minha comida. A minha comida é feijão e arroz. É a mesma coisa quando um português entra numa igreja que é basicamente formada da cultura brasileira. Ele pode entrar lá, gostar, olha, legal, mas não é a cultura dele. Entendeu? Não é o que ela vê todo dia. Então, é basicamente o que acontece. Então, imagine que essa igreja se esforçou e o português encontrou Jesus de verdade. Aí vai para a igreja, todos os louvores só louvores do Brasil, com a linguagem brasileira, o jeito brasileiro de fazer culto, o jeito brasileiro de adoração. Tem que ficar em pé, às vezes, dependendo da igreja, 50 minutos. Aí, o português vê, acha bonitinho, aceitou Jesus de verdade, mas vai partir embora. É muito difícil ele ficar. Por quê? Porque não é a cultura dele. Não é o jeito dele de cultuar. Então, quando eu já começo uma igreja com essa visão da multiculturalidade, eu tenho que ter uma igreja que entre, de fala portuguesa, que entre qualquer pessoa de qualquer cultura e não tem uma cultura ali no culto que seja ofensiva às outras. Tem que ter elementos que todas possam estar no culto sem se sentir ofendido ou desconfortável. Ok? Vamos supor, vocês sabem, nós sabemos como os africanos tem aquela energia do louvor, sai louvando, na hora do dízimo, da oferta, e dançam. Isso é bonito ou não é? Eu acho fantástico. Mas não é a nossa cultura brasileira. Então, imagine se eu entro numa igreja africana no Brasil. Eu vou, acho legal, bonito, pastor, culto abençoado. Mas eu só vou lá voltar em uma festa, em algum evento. Por quê? Porque não é minha cultura. Então, as pessoas têm que levar em conta as culturas. Então,
Imagine com a igreja africana que quer evangelizar portugueses aqui em Portugal. Então, esses elementos têm que ser, como é que eu posso dizer, diminuídos, porque você está numa cultura diferente.